Bom dia, primeiro ano de História, vamos para a semana 3. Vamos falar sobre o que aconteceu na Europa durante o século XVIII e XIX. Os séculos XVIII e XIX foram fundamentais para modificar a estrutura da Europa, modificar os conceitos, as ideias que basearam a nossa sociedade atual e contemporânea. Tá? Então, algumas revoluções somadas vão formular a nossa sociedade contemporânea. Então vamos lá. Revolução Francesa, Revolução Industrial, Era Napoleônica, Romantismo e Nacionalismo. Revolução Francesa, a gente vai estudar cada tópico desse em um capítulo, tá? Revolução Francesa, ela vai trazer o quê? Os ideais do iluminismo, igualdade, fraternidade e igualdade entre todas as pessoas. Fraternidade, liberdade e igualdade entre todas as pessoas. Vai ser o primeiro movimento que vai cortar a cabeça do rei. E aquele conceito de absolutismo, de um rei absoluto, será ultrapassado a partir de agora. Você tem igualdade perante a lei e perante Deus por todos, tá? Revolução Industrial, modificação no modo de produção. Antes manual ou manufaturado com algumas máquinas e depois maquinofaturado, ou seja, a máquina faz maior parte do trabalho hoje em dia. Né? Então nós temos o que? Revolução Industrial. Primeira e segunda revolução, que nós também vamos estudar, ela modifica o modo de produção e isso faz com que gere uma modificação no mercado internacional. Os países começam a procurar mais matéria-prima para suas indústrias e procurar mais mercado consumidor para vender as mercadorias. Então vai modificar todo o panorama geopolítico internacional. Tá? A Revolução Industrial também está atrelada a um conceito, que é o liberalismo, de liberdade. Então vai surgir essa ideia de liberdade, tanto individual, do indivíduo, quanto uma liberdade coletiva. Ou seja, você tem leis, as leis são para todas as pessoas, ninguém está acima da lei. E aí também começa a ideia de liberdade de países e a independência de colônias, né? Então você vê, tem a relação de conceitos do ponto de vista do trabalho, do modo de produção do trabalho, e o outro do ponto de vista ideológico-filosófico, tá? Que vai modificar a sociedade. Hoje em dia nós temos democracia e nós temos o mundo do trabalho estabelecido. Então isso aqui foi uma virada de chave para a nossa geração e para a nossa sociedade em geral. O terceiro ponto é a Era Napoleônica, porque é ela que vai ser a responsável por trazer o iluminismo, porque o Napoleão, quando acaba a Revolução Francesa, o Napoleão vai tomar o poder, vai defender o iluminismo e vai espalhar o iluminismo pela Europa, dominando grande parte dos países e espalhando essas ideias, esses ideais. Tá? E o quarto conceito lá é romantismo e nacionalismo. Surgem nesse período também esses conceitos. Por quê? Não podemos mais amar o rei, porque o rei é ultrapassado. Então algum outro conceito tem que surgir para substituir essa ideia de união ali do reino. O reino da França tem que ser substituído por algo, que é agora o amor à pátria da França. Ou seja, você amar a sua nação, você amar o seu país, nacionalismo. Tá? E o romantismo, a ideia de romantismo e de o conceito literário de você amar e de você ter essas concretudes, né? Nação, povo, pátria, o individualismo, o liberalismo, né? Então isso aqui vai explicar mais ou menos como se formou a nossa sociedade contemporânea, e ela se formou a partir dessas revoluções no 18 e no 19. Nós vamos estudar isso com calma ao longo da apostila. Tchau!